A decisão do Copom saiu e eu vou mostrar exatamente para vocês como vocês deveriam estar analisando esse comunicado. Kevin aqui, pessoal, e eu sei, já deveria ter feito esse vídeo ontem. Todo mundo falou sobre isso ontem, já impactou os mercados, mas se você quiser ver, continuar vendo esse tipo de conteúdo por aqui, se inscreve, deixa seu like, dá suporte que quem sabe na próxima a gente faz ao vivo, faz um acompanhamento em tempo real da decisão do Copom, seria bem legal. E eu quero fazer um formato um pouco diferente aqui, tá? Eu quero mostrar para vocês exatamente como a gente deveria estar analisando esse comunicado. Eu vou ler aqui ele junto com vocês e mostrando parte a parte o que mudou. Tá? Então eu tenho esse comunicado aqui que ele basicamente ele é uma versão que ele separa, né? Ele mostra o que o Banco Central cortou, o que ele adicionou em termos de palavra desde o último comunicado, e a gente vai analisar ele junto aqui, tá? Então, beleza, vamos lá. Basicamente, começando aqui, a gente vê que no começo o Banco Central não mudou absolutamente nada, manteve exatamente igual, falando que o ambiente externo ele ainda se mantém incerto, tal, cenários de cautela, mesma coisa, beleza. Aí aqui começa a mudar, né? Ele manteve esse trecho em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores segue apresentando conforme esperado trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica. Então aqui o Banco Central está basicamente mostrando que ele ainda está levemente preocupado, né, eu não diria nem preocupado, né? Ele está vendo que a atividade econômica está em uma trajetória de desaceleração, o que corrobora com um momento restritivo da política monetária, né? Aí ele tirou essa parte como observado na última divulgação do PIB, tá? Beleza, não muda nada na minha opinião, enquanto o mercado de trabalho ainda mostra sinais de resiliência. Ok, aqui é um primeiro ponto, ele adicionou essa palavra, né? Ainda, né? Ou seja, isso mostra que o Banco Central neste momento que a gente está, ele já estava esperando, tá, que de alguma forma o mercado de trabalho estivesse mais fraco. Tá? É por isso que ele adicionou essa palavra ainda. Provavelmente ele já estava esperando que neste momento a gente estaria vendo sinais de um mercado de trabalho já arrefecendo e isso não está acontecendo. Beleza. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes seguiram apresentando ele tirou essa palavra, arrefecimento, mas mantiveram-se acima da meta para a inflação. Beleza, nada demais. Aqui basicamente ele mudou os números, né, e as datas, então as expectativas de inflação para 26, 27, apuradas pela pesquisa Foco, permanecem em valores acima da meta. Situando-se aí ele mudou aqui, né, os valores para atualizado, respectivamente, a projeção da inflação do Copom para aqui ele mudou o horizonte relevante, né, para o terceiro trimestre. Isso na verdade é relativamente importante, né, porque a gente está um horizonte a mais agora, né, à frente, é o terceiro e não mais o segundo. Atual horizonte relevante da política monetária, situa-se em 3,2, tá? Isso daqui ele manteve, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui lá na frente, tá? Mas ele manteve esse 3,2 aqui de expectativa, a gente achava que ele poderia derrubar para 3,1 ou até 3, tá? Mas ele manteve 3,2. Ok. Então vamos lá. Aqui basicamente é um trecho que você vê, ele não mudou nada, tá? Nesse trecho em relação ao comunicado anterior. Mas aqui basicamente é um lugar onde o Banco Central está colocando 3 riscos para a gente. Tá? Basicamente o Banco Central ele enxerga que existem 3 riscos para a inflação voltar. Tá? E aí ele cita quais são esses 3 riscos na opinião dele. Tá? Então vamos tentar escrever aqui em algum canto. Deixa eu só ajeitar aqui. E a gente escreve quais são os riscos que o Banco Central está enxergando. Aqui, beleza. Vamos lá. Então, basicamente, o que o Banco Central está enxergando aqui como um risco da inflação voltar a subir, né? Quais são as preocupações do Banco Central? Primeiro, as pessoas não... Vou ter que pular a linha, né? As pessoas não acreditarem que a inflação vai cair. Então esse primeiro ponto aqui, o Banco Central está basicamente falando que a preocupação dele é que as pessoas deixem de acreditar que a inflação vai cair. Se as pessoas não acreditam que a inflação vai cair, elas começam a consumir muito mais as coisas agora, deixam de consumir lá na frente porque elas se preocupam que o preço pode subir. E isso faz com que a inflação suba, né? Então
uma das preocupações do Banco Central em relação à inflação voltar a subir é justamente ele não conseguir ancorar as expectativas das pessoas de que a inflação, de fato, ela vai cair ao longo do tempo, tá? Ele vai controlar a inflação. O segundo ponto que o Banco Central coloca como preocupação é esse lance do hiato do produto, tá? O que é o hiato do produto? O hiato do produto, basicamente, ele tá aqui, ó, quando ele fala dessa parte do hiato do produto, tá? O hiato do produto mais positivo. Então, o que é essa parte, basicamente? O hiato do produto é o Banco Central, ele tá falando pra gente o seguinte: o hiato do produto é qual é a expectativa, né? Essa diferença da expectativa do que o PIB consegue gerar hoje para o PIB do futuro, né? Para projeção, para expectativa do PIB potencial lá na frente. Tá? Então essa é basicamente a diferença desse ato do produto. Qual é o nosso PIB atual, né? O quanto a gente consegue gerar agora para nossa expectativa de PIB potencial, para o quanto a gente vai conseguir gerar. Tá? Então, dando um exemplo aqui para vocês, imagina o seguinte, imagina que você tem uma pizzaria e a sua capacidade de gerar pizza é de 100 pizzas por noite. Você só consegue fazer 100 pizzas por noite, só que por algum motivo se mudaram mais pessoas para a sua região, para o bairro que você atende, e você está vendendo 110 pizzas por noite. Ou seja, você está vendendo 10 pizzas a mais do que a sua capacidade. Você vai deixar de vender essas pizzas? Não. O que você vai fazer? Você provavelmente vai comprar um pouco mais de insumos, você vai fazer a galera que trabalha lá fazer hora extra. Enfim, você vai dar um jeito de entregar essas 10 pizzas a mais. Só que isso vai te custar mais dinheiro, porque a sua capacidade de produção é de 100, não de 110. Então, basicamente, o hiato do produto é esse momento, né, onde a gente está com uma demanda maior do que a gente tem de capacidade de produção. E isso é um problema justamente porque isso significa que se sua capacidade de produção não aumenta, você tem que fazer com que o preço suba. Né? Se essa pizzaria não aumentar a capacidade de produção dela para 110, a pizza vai ter que ficar mais cara porque o custo dela fazer está maior, porque ela está tendo que pagar hora extra e etc. para todo mundo que trabalha lá. Tá? Então, basicamente é isso que o Banco Central tem de preocupação em relação a esse lance do hiato do produto positivo. E aí é o terceiro ponto, que é uma condição de políticas econômicas externas e internas que tenham impacto inflacionário maior que o esperado, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Cara, isso daqui, pra mim, foi uma surpresa meio estranha, tá? Por meio de uma taxa de câmbio mais... ele realmente... Ele tá achando que a taxa de câmbio, ela tá persistentemente mais depreciada. Cara, isso aqui é bem esquisito, tá? Vamos colocar aqui. Então, o terceiro ponto que o Banco Central ele coloca como um ponto de preocupação em relação à inflação é o dólar mais forte. O dólar, obviamente, né, o real depreciado, ele puxa a inflação para cima, né? O dólar forte, ele é inflacionário. Só que, cara, o dólar, ele tá completamente no chão. O dólar tá parecendo um sorvete de casquinha debaixo do sol, né? Ele não para de cair. Ele tá literalmente derretendo todos os dias, né? Desde a última reunião. O dólar deve ter caído cerca de 5%, 6% em um mês. Deixa eu até ver aqui. Eu vou até botar aqui na tela. Assim, isso do Banco Central ter mencionado que o dólar está relativamente mais depreciado. O dólar caiu 7% em um mês, tá? Olha só, o dólar não para de cair, tá? Se a gente pegar desse ponto aqui, que era final do ano passado, 23 de dezembro, o dólar já está caindo 7,5%. Em um mês o dólar está caindo 7,5%. Tudo bem, a gente pode estar falando que aqui o dólar deu uma subida por conta de toda aquela questão do Flávio, né? Foi o momento que o Bolsonaro falou que ele ia apoiar o Flávio como presidente, o dólar deu uma estressada e de lá para cá o dólar está caindo 7,5%, mas se a gente pegar um ano, vamos pegar um ano, né? Um ano para trás, ó, nem vou pegar o ponto mais alto, tá? Vou pegar daqui. O dólar estava em 6,2, o dólar está caindo 16% em um ano. 16% em um ano. Galípolo, como assim o dólar tá te preocupando? Como assim você tá preocupado com essa taxa de câmbio persistentemente mais depreciada? Não faz sentido, né? Ele deveria ter tirado essa palavra, né? Ele deveria ter tirado o persistentemente, né? Talvez ele até poderia ter deixado taxa de câmbio mais depreciada, é um risco, mas
a taxa de câmbio não está persistentemente mais depreciada. Tudo bem, você pode questionar que o dólar, ele, o valor justo dele deve estar na faixa de 4,40, 4,50, mas assim, ninguém realmente faz conta usando isso, né? Não deveria, porque o dólar nunca chega lá, né? Então, esse ponto me surpreendeu, assim, o Banco Central está preocupado com essa taxa de câmbio. Talvez o que ele esteja preocupado real é com, dependendo de como for, né, o desenrolar da, da política, né, das eleições daqui para frente, o dólar pode de fato ficar impactado e aí, enfim, isso ser um risco. E aqui ele fala entre os riscos de baixa, né, e ele ressalta uma eventual desaceleração da atividade econômica. Então, beleza, vamos lá, vamos tentar, vamos tentar fazer isso de novo. Então, atividade Brasil desacelerando, beleza. Deixa eu mudar a cor aqui. Beleza, esses daqui são, né, os riscos de alta para a inflação, o que o Banco Central está enxergando como os riscos que podem puxar a inflação para cima. Esses são os 3 riscos que o Banco Central enxerga que podem puxar a inflação para baixo da meta dele. Tá? Então, uma atividade Brasil desacelerando, uma desaceleração global, atividade global desacelerando, beleza. E uma redução nos preços das commodities com efeito deflacionário, né? Então, basicamente, commodities caindo. Não é bem o que a gente está vendo, né? A gente está vendo ou o preço das commodities em geral, né? Elas têm se mantido estáveis ou até relativamente baixas. Alguns metais, né? Os metais têm subido bastante, mas minério de ferro não está subindo tanto. Petróleo, ele deu uma bela valorizada nos últimos dias, mas ainda está também em patamares relativamente baixos. Então, enfim, esses riscos de uma inflação para baixo parecem menos preocupantes agora, né? A atividade global também está forte, até onde a gente consegue imaginar. A atividade do Brasil está forte, né? A gente até pode dar uma olhada nisso, né? Mas a atividade do Brasil está bem forte. Você até tem um ou outro sinal, tá? Mas em geral a atividade do Brasil também não está tão preocupante. Você até teve aquele dado do IBCBR, né? Que veio um pouco mais forte. Vou mostrar ele aqui. Veio logo depois do dado do IBCBR. Né? A atividade econômica do Brasil cresce mais do que todos os analistas esperavam, né? Isso daqui mostra a atividade econômica do Brasil aumentou mais do que esperado em novembro, segundo dados publicados na sexta-feira. Isso daqui foi de mais ou menos 2 semanas atrás, tá? Complicando as expectativas de que o Banco Central começará a reduzir o custo de empréstimos em breve. A atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, o indicador do Produto Interno Bruto, subiu 0,70 em relação ao mês anterior, acima de todas as previsões de uma pesquisa da Bloomberg, com analistas que apresentavam uma estimativa mediana de 0,4. Então, basicamente, o IBCBR veio bem acima do que o mercado estava esperando naquele dia, né? Eu lembro que deu uma puxada, né? Também foi o maior aumento desde março em relação ao ano anterior. Então, aqui, mas assim, olha só que, apesar, né, de você estar essa ponto roxo aqui para cima, é onde o dado ele veio acima das expectativas. Você vê ali que foi uma barrinha forte dessa de novembro. Só que olha a tendência, né? A tendência, de fato, é de uma desaceleração. Então, não sei, assim, talvez essa preocupação do Banco Central seja até legítima, tá? Talvez seja até legítima. Beleza, enfim, vamos continuar. O comitê segue acompanhando ele tirou essa parte, né, os anúncios referentes à imposição de tarifas comerciais pelos Estados Unidos no Brasil, tá? Acho que isso deixou de ser um problema, né? Impactos do contexto geopolítico na inflação brasileira, tá? Basicamente não mudou nada aqui, ele só tirou esse risco que talvez não seja mais e colocou que agora a gente tem que acompanhar mais esses impactos. Beleza. Em como os desenvolvimentos da política fiscal doméstica impactam a política monetária e os ativos financeiros, reforçando, o cenário segue sendo marcado por expectativas de prejuízo de inflação elevada, resiliência, atividade econômica, tá. Agora, essa parte inteira ele decidiu tirar, né, para assegurar a convergência da inflação à meta em ambiente de expectativas desancoradas. Exige-se uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. Ok, essa daqui é a parte extremamente dovish do comunicado, tá? Isso daqui é a parte extremamente dovish do comunicado. Ele tirou toda essa parte que era muito hawk, né? Que ele falava que o Banco Central ele tinha que segurar, né, essa política monetária em patamares significativamente contracionistas
por período bastante prolongado para convergir a inflação para a meta. Ele tirou tudo isso. Isso aqui é a parte que é extremamente dovish do comunicado e que mostra um sinal de que o Banco Central quer começar a cortar. Aqui ele não mudou nada, falou que, né, manteve a decisão de juros em 15%, e que ele entende que isso é compatível com a estratégia, ok, não mudou nada. O cenário atual marcado por elevada incerteza e de cautela na condução da política monetária. O comitê avalia que a estratégia em curso de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado, ele tirou de novo, né, esse por período bastante prolongado, tem se mostrado adequada para assegurar a convergência da inflação na meta. Ok, o comitê, olha só, o comitê enfatiza que seguirá vigilante com os passos futuros, né? Ele também tirou isso daqui. Ele está tirando basicamente tudo, né, que pode dar um sinal hawk, né, para o comunicado. Ele está tirando toda a parte hawk. Em ambiente de inflação menor e transmissão da política monetária, beleza? Poderão ser ajustados e como... Aqui, esse daqui é um trecho também importante que ele tirou, que era um trecho mais hawk que ele tinha, né? Eu não sei porque que eu estou pegando mais do que eu deveria na hora de grifar. Que aqui era basicamente um trecho onde ele ameaçava o mercado de que ele poderia voltar a subir juros. Né? Poderão ser ajustados e, como usual, não hesitará. Né? Esse aqui era um trecho que ele estava ameaçando o mercado que ele poderia voltar a subir juros se necessário. Né? Ele tirou também isso. Mais evidente, a estratégia envolve calibração do nível de juros. Então aqui ele deixa um sinal de que a estratégia envolve calibração do nível de juros. Essa é a parte bem dove, né, e que mostra que ele quer começar a cortar. O comitê antevém em, se confirmado, isso é importante, tá? Isso é importante. Ele não deu um tom de certeza, tá? Ele deu um tom vou deixar roxo. Ele deu um tom de data dependent, né? Ele quer cortar, ele está mostrando sinais de que ele quer cortar, mas ele colocou esse trecho se confirmado, o cenário esperado, iniciar a flexibilização monetária, a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião, beleza? Aqui toda essa parte é a parte extremamente dovish do comunicado. Ele tirou tudo que era muito hawk, então ele tirou isso que era muito hawk, ele tirou isso que era muito hawk, ele tirou isso que era muito hawk, ele tirou a ameaça de subir juros que era muito hawk, e ele colocou toda essa parte mais dovish de que ele quer cortar juros com um trechozinho que ele adicionou que é um se confirmado daqui até a próxima reunião. É por aí que ele deve ir, tá? Porém, reforça que manterá a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta. Porém, reforça que manterá a restrição adequada. Isso daqui é um trecho importante, tá? Vamos falar disso aqui. Porque nessa parte, tá? Ele basicamente está dizendo o quê? Vou colocar roxinho também. Porém, reforça que manterá a restrição adequada. O que ele está querendo dizer com essa parte aqui? Tá? O Banco Central está falando para a gente que ele quer cortar, que ele já vê espaço para cortes, porém ele está reforçando que, apesar de começar a cortar, ele ainda enxerga que a taxa de juros provavelmente ela vai continuar em patamares restritivos. Tá? Então hoje a gente está com a taxa em 15, ela vai cair. Muitos analistas de mercado, economistas, jogam as projeções para algo em torno de 12,5, 12 para esse ano. Mas assim, o que o Banco Central está dizendo é, a gente vai cair, a gente provavelmente vai começar a derrubar juros, mas ele ainda vai ficar em patamares restritivos, ou seja, ele ainda vai ficar convergindo para trazer a inflação para a meta, para diminuir a atividade econômica, não deixar ela voltar a acelerar. Então a gente ainda vai ter taxas de juros elevadas, tá? É isso que o Banco Central está dizendo nessa parte. Ok, e aí para finalizar, acho que, enfim, o compromisso com meta de imparcialidade, aqui basicamente ele está dizendo, né, o quanto que ele reforça ele reforça a decisão dele e de como isso é importante para o atingimento da meta da inflação. Ok, nenhuma novidade. Aqui é todo mundo que votou por essa decisão, né? Outro ponto chave importante, né? Foi mais uma, né? Decisão unânime, né? A gente só tem decisões unânimes agora, né? Desde a última vez que deu aquele problemão, né, do Galípolo divergindo do Campos Neto. Todas as decisões desde ali foram unânimes. E aqui o Banco Central manteve esse 3,2, achei até que poderia cair um pouco. Por que isso é importante? Né? Eu vou até roubar
um gráfico que o Cabral costuma usar, tá? Espero que o Cabral não se importe. Mas o professor ele costuma mostrar isso, né? E é justamente por isso que aquele 3,2 ele é importante. Porque se você pegar o quanto a Selic está, né? E aí você pegar o horizonte relevante do Banco Central, que é essa coluna aqui, e o Focus, você tem uma diferença. Então, se a gente olhar essa diferença, ela foi caindo ao longo do tempo e hoje ela está em 0,54. Então, o horizonte relevante do Banco Central hoje é o terceiro trimestre de 2027, certo? E a projeção dele é de 3,2 de inflação para lá. O Focus tem 3,74 nesse mesmo espaço de tempo aqui, no terceiro TRI de 2027. Isso dá uma diferença de 0,54. Por que isso é importante? Porque da última vez que a gente começou a cortar juros no Brasil, essa diferença entre o que o Banco Central projetava para o horizonte relevante e o que o Focus projetava, quando essa diferença fica de meio, abre espaço para o Banco Central cortar. Foi o que aconteceu da última vez. Quando essa diferença chegou em meio, o Banco Central começou a cortar. E a gente vai ter talvez essa diferença até mais baixa, né? Porque em março a gente vai estar falando que o horizonte relevante do Banco Central ele vai continuar sendo o terceiro TRI de 2027. Março, abril, maio, junho. Ele já vai ir pro. Não, ele vai continuar sendo o terceiro TRI de 2027. Então o Focus não deve mudar tanto, mas talvez o próprio Banco Central ele mude essa expectativa dele, né? Talvez seja até um pouco mais baixa. Então isso vai abrir espaço de fato para o Banco Central cortar esse juros já em junho, tá? Em março. Aí o patamar de corte é outro fator, né? O patamar de corte é um fator porque o mercado hoje até quis começar a colocar 0,75, né? Teve algumas precificações de 0,75, que é insano, não vai acontecer. O meio eu já acho difícil, né? Porque meio... O problema do meio é que se você começa com um corte de meio, você não pode diminuir o pace. Você tem que continuar cortando de meio em meio. Então, não sei se o Banco Central ele iria começar pelo meio, né? Quantas reuniões a gente vai ter? Vamos pesquisar aqui. Quantas reuniões a gente vai ter do Banco Central? Boa. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. A gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8 reuniões no ano. Tá? São 8 reuniões no ano, uma já foi, então a gente tem mais 7. Se a gente começar a cortar em maio, meio, né, a gente vai ter de 15 para 12,50, a gente precisa de 5 reuniões de meio e meio, né? Então 1, 2, 3, 4, 5. Talvez funcione até, tá? O Banco Central chegaria em 12,5 em setembro. E aí teria mais 2 reuniões para o ano que ele poderia decidir fazer um ajuste, né? Jogar para 12, 12,25, alguma coisa assim, dependendo de como os dados estiverem mais para baixo ou, né, manter aí mais ou menos nesse patamar. Então, é possível, tá? É possível, mudei de ideia. Acho que é possível sim o Banco Central começar com meio, tem espaço, ele poderia ir por esse caminho. O safe seria 0,25, né? Porque isso daria mais tempo para ele ir sentindo os dados e sentindo se ele precisa aumentar ou não o pace. Se ele começar com meio, ele não vai conseguir voltar atrás, vai ter que cortar de meio e meio. Mas aí a gente chegaria em setembro com 12,5, que parece ok. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente falou bastante de toda essa análise do comunicado, dessa forma que a gente deveria estar olhando o comunicado. Eu gostei da decisão do cupom, acho que inclusive era bem na expectativa que eu já vinha comentando há muito tempo, né, que eu achava que o Banco Central ia começar a cortar só em março. Eu falei várias vezes também que esse pace de meio poderia ser possível. Agora a gente tem que ver como isso vai impactar de fato os mercados. Os mercados já adiantaram parte bastante disso no preço, né? A gente já tem as curvas de juros precificando algo nessa faixa, então para que os mercados tenham melhoras significativas, a gente tem que ter no final uma expectativa mais baixa de juros do que essa que a gente está falando aqui, tá? O 12,5 por aí já está meio que no preço. E não tem muito o que falar do Fed, né? Do FONC. Acho que foi uma decisão totalmente, foi um não evento, né? O FONC. O Jeremy Powell manteve a taxa básica de juros lá dos Estados Unidos, não fez absolutamente nada. Ele teve um tom um pouco mais dove, eu senti, durante a entrevista.
Ele foi bem defensivo em relação à parte política, né? Não respondeu nenhuma pergunta política dos ataques do Trump diretamente a ele. Mas eu achei que ele foi um pouco dove. E foi até engraçado, né? Eu não vi ninguém comentando isso, mas o Bessent estava para nomear já, para dizer quem que seria o próximo chairman do Fed, né? E depois que durante ali a entrevista do Powell, quando ele estava mostrando sinais meio dove, até que ele via espaço para mais cortes de juros esse ano nos Estados Unidos, talvez mais para o meio do ano, o Bessent falou que eles não vão anunciar, né? Eles deram um delay desse anúncio do novo diretor do Banco Central, né? Eu não sei se foi de propósito, mas foi engraçado, né? Esse fato do Bessent ter mudado de ideia, né? Quem será? Quem que é o novo chairman do Fed, né? Vamos dar uma olhada nisso. Deixa eu ver se eu acho aqui o novo chairman do Fed. Vamos ver quem que ele vai... Como que estão o mercado de apostas, né? Sobre a decisão do Trump. Então, olha só, né? O Kevin Hassett, ele era o grande favorito, né? Ele chegou a estar com 84% de chance de ser o novo chairman, mas aí o Trump veio e comentou que gostava do Hassett onde ele estava, né? Que não queria mexer nele. E as chances dele praticamente foram para zero, né? 8% de chance agora. E aí subiram base. Agora a gente está com esse Rick Ryder e o Kevin Warsh como os principais aí a entrarem como chairman novo do Fed. Posso fazer um vídeo falando mais sobre eles depois, tá? Pra gente não esticar esse. Mas foi engraçada essa decisão do Bessent de postergar, né, quem vai ser o novo chairman do Fed depois que o Powell mostrou sinais de ser um pouco mais dove. Achei isso engraçado, mas foi um não evento, né? A gente não viu o S&P de fato se mexendo, não fez preço em nada. O Copom ele foi bem mais interessante nessa linha, mais engraçado que, olha só agora, tá? Os mercados viraram, tá? Os mercados de juros abriram bem baixo e agora eles estão nas máximas, voltando a subir, mostrando que parte disso já estava no preço, a bolsa aqui está virando. Acho natural, né? A gente estava esperando algum evento, algum fato para começar a realizar. A gente está num patamar bem alto, a bolsa continuou esticando nesses últimos dias, então não me surpreenderia a bolsa ter uma realização. Ok, é isso. Muito obrigado. Se inscrevam de novo no canal, deixem seu like, deem suporte para quem sabe na próxima a gente fazer toda essa análise juntos ao vivo em tempo real. Posso fazer lá sobre o FONC, sobre o Copom, e aí a gente vai ter uma perspectiva melhor até de como os mercados poderiam ser impactados no dia seguinte. Então é isso, muito obrigado e até mais!